Abra a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 22, no versículo 14. Hoje, assim como todos os outros cultos, é um culto especial, mas é um culto mais que especial ainda. É um culto de Santa Ceia do Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 14 diz assim: Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento, pois vos afirmo que não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém? Pode se assentar um pouquinho. Amados, nós sabemos o quão importante é esse culto de Santa Ceia, esse momento de se assentar à mesa, de estar, em comunhão com o Senhor Jesus. E a mesa tem um significado muito importante. Nós precisamos entender esse significado e precisamos valorizar o assentar-se à mesa com Cristo. Então a mesa é um lugar de encontro, é um lugar onde se fortalecem os laços. Na Bíblia, a mesa também é associada à presença de Deus e à celebração da vida. A mesa é um lugar de reconciliação e também de restauração. A mesa é um lugar de abundância e fartura. Na mesa a gente encontra paz, perdão, salvação, alegria, vida eterna, solução, um novo rumo, cura e libertação. A mesa é um lugar onde a família se reúne. É um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de receber, mas também é um lugar de se entregar, de renunciar. A mesa do Senhor é um lugar de aliança. E se a mesa é um lugar de aliança, então ali se manifesta a fidelidade e a lealdade. Só os leais conseguem ficar à mesa. A mesa é um lugar de encontro e também de confronto. Um lugar de diálogo e também um lugar de silêncio. Um lugar onde todos podem ir, mas não conseguem permanecer iguais. Um lugar onde mostramos quem realmente somos. Na mesa, as máscaras caem. Na mesa, há traidor, aquele que nega, aquele que ama e aqueles que, por conta do medo, se escondem. Mas o mais importante é que na mesa está Jesus, que deseja ansiosamente cear conosco. Você ouviu aqui em João, em Lucas, o que está dizendo? O Senhor Jesus falou aos discípulos: eu estava ansioso, esperando por esse momento de me assentar com vocês à mesa. E assim hoje não é diferente. O Senhor Jesus, Ele também está ansioso, esperando por mim e por você para sentar com Ele à mesa. E o mais importante é que o Senhor Jesus está ali na mesa. E é Ele quem nos convida, quem nos recebe, e é Ele quem nos serve. E é sempre em memória dEle que devemos nos assentar à mesa, alegres e esperando ansiosamente o dia em que o veremos face a face, onde todos os que foram fiéis, leais, os que perseveraram, os que resistiram, os que amaram e os que aceitaram, se assentarão com Ele, Jesus Cristo, na mesa, no dia do grande banquete de Deus, na glória celestial. Amém? Tudo isso acontece para nós quando nós entendemos o que é realmente a Santa Ceia.
Como a apóstola sempre nos ensina, a gente precisa aprender o sentido original, para que a gente consiga valorizar esse momento tão precioso que o Senhor Jesus nos reserva. E aqui, como nós sabemos, é um ensaio. Nós estamos ensaiando para lá na glória fazer bonito para Ele. Nós estamos aqui junto a dele na mesa. Por isso eu digo para você: nunca deixe o seu lugar vazio na mesa. O Senhor Jesus, Ele sempre lança um convite, Ele sempre libera o convite para nós, e sempre prepara um lugar para nós. E eu quero dizer para você que o seu lugar é seu lugar. Outro não vai se sentar. Se você não se assentar à mesa, se eu não me assentar à mesa, o nosso lugar vai ficar vazio. Porque cada um tem o seu lugar à mesa com Cristo. Então eu quero dizer para você nessa noite: se renda a Ele, se entregue a Ele, porque na mesa tem o vinho, tem o pão, que representa o corpo e o sangue do meu e do teu Salvador. Amém? Se coloque em pé no seu lugar. Senhor Jesus, pode aplaudir ao Senhor, o teu Deus, o teu Salvador, o Rei dos Reis, o Cristo vivo, aquele que pagou a minha e a sua conta, aquele que nos redimiu, aquele que nos resgatou, aquele que nos livrou da morte, aquele que nos concedeu a vida, aquele que nos deu a graça, o favor e o amor incondicional dele. Aleluia. Santo, santo, Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, aqui nós estamos, Senhor, na tua presença, para, Senhor, te exaltar e glorificar o seu nome. Eu te peço, Senhor, aceita-nos nessa noite. Aceita, Senhor, a nossa oferta, o nosso louvor, Senhor, as nossas vidas diante de ti nessa noite. E Pai, eu te louvo, porque cada um dos meus irmãos que estão aqui e que vão chegar, Senhor, não deixaram seus lugares vazios junto à mesa. Meu Deus, eu sei que hoje o Senhor tem algo especial liberado para cada um de nós. Decretos, Rabassuia de Cantaramanaia, serão anulados diante da mesa. Decretos serão estabelecidos diante da mesa. Eu sei, Senhor, que o Senhor, Rabassuia de Cantaramanaia, sempre, 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 ó Pai, vai manifestar o teu poder, Senhor Jesus, para conosco. Eu te peço, Senhor, fica conosco, Senhor. Nós te entronizamos neste lugar. Nós entronizamos, Senhor, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no nosso meio nessa noite, com milagres, prodígios, maravilhas. Usa a apóstola Cristiane nessa noite, continua usando com voz e autoridade para trazer a palavra revelada aos nossos corações, porque nós precisamos aprender mais de ti, Senhor. Nós ansiamos estar contigo sempre, Senhor, na sua presença. O domínio, Senhor, deste culto é seu. O domínio deste culto é seu. Faça do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, use quem o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele pagou a nossa dívida. Era para mim e para você estarmos ali naquela cruz, com os nossos pecados, com os nossos erros, mas aquele que não tinha pecado nenhum se colocou no nosso lugar. Ele passou por aquilo que era para mim e para você passar. Ali na cruz ele foi pendurado. Antes disso foi chicoteado, machucado, humilhado, foi traído, foi negado. Dentre ele e um bandido, escolheram um bandido. Mas mesmo assim, quando ele estava para entregar o seu espírito ao Pai, ele disse: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que amor é
aqueles que o negam, que ama aqueles que batem o martelo nos pregos nas suas mãos e nos seus pés. Que amor é esse que ama aqueles que cuspiram na sua face, que o chicotearam, que colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça? Que amor é esse? Que amor é esse? Esse amor nos constrange. Esse amor nos mostra que muitas vezes nós fazemos quase nada por aquele que fez tudo para nós e ainda faz tudo para nós. Então agora, vamos dar a Ele o nosso melhor louvor. Aquilo que está no nosso coração, o amor que nós sentimos por Ele, a gratidão que nós temos por Ele. Vamos louvá-lo e reconhecer que Ele é Deus.
demonstrou tanto amor, que a gente não consegue imaginar e nem medir. A gente não consegue nem imaginar e nem medir esse amor tão poderoso. E por isso a gente precisa se assentar à mesa entendendo o que é, de fato, a Santa Ceia. Representa o corpo e o sangue do meu e do teu Salvador. E Ele nos deu o privilégio de participarmos dessa ceia sobrenatural, porque é um ato sobrenatural. Tudo que Jesus fez, tudo que Ele conquistou na cruz, você sabia que é direito meu, é direito seu, é nossa herança? Por isso nós podemos reivindicar, mas nós só podemos reivindicar se nós reconhecermos que Ele é o Cristo vivo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e o Salvador. Graças eu te
Os céus se abriram para receber o Senhor Jesus de volta para a casa dele. Porque ele deixou a sua glória, a sua majestade, se fez homem por amor de mim e de você. Mas a palavra do Senhor diz que os céus se abriram e o Senhor Jesus foi levado aos céus. Está lá junto com o Pai, preparando uma casinha abençoada para mim. E ó, quero dizer para você uma coisa: os céus continuam abertos. Você não entendeu? Eu acho que você não entendeu, eu estava meio distraído, né? Eu falei. Os céus continuam abertos. Você e eu temos livre acesso. Os céus estão abertos. E o que será que pode vir do céu para você?
Você já cumprimentou a pessoa que está pertinho de você? Você já falou, oi, boa noite. Que bom que você veio na casa de Deus. Como diz aquela canção, né? Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Aleluia, amém, queridos? Glória, glória, glória. Deus é bom, não é? Muito bem. O que será que Deus tem preparado para nós hoje? O que o Senhor preparou? Pergunta para a pessoa que está pertinho de você. O que será que Deus preparou para nós esta noite? O que será que obrigada. O que será que Deus preparou para nós? Meu Deus, é muita coisa, né? Deus é bom. Amém. Você pode se sentar, nós vamos ler depois as escrituras do que Deus tem preparado para nós. Amém? Fecha os teus olhinhos. Pede para Deus falar com você através da palavra dele. A palavra do Senhor que muda a nossa vida. A palavra do Senhor, ela é transformadora. Ela muda a nossa história. Então pede para Ele falar com você. Fala, Senhor, usa aí a tua filha para falar comigo hoje, para ministrar ao meu coração aquilo que eu preciso ouvir. Querido e amado Senhor, eu quero te agradecer pela tua presença, porque o Senhor já está no ambiente, o Senhor já está em nossas vidas. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos livra do mal, o Senhor estabelece para conosco a sua palavra e a sua aliança. Então move nesta noite de maneira extraordinária, traga o teu entendimento sobre nós, continue abrindo as escrituras neste lugar, o Espírito Santo, e continue abrindo a nossa mente para compreender e o coração para entender as escrituras, Senhor Jesus. Pai Todo-Poderoso, mova segundo o que o Senhor quiser aqui, faz o que o Senhor quiser, toca-nos, toca em cada um de nós, estabelece a sua vontade para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha como eu estou feliz que você veio hoje. Ó, vou até dar uns pulinhos de felicidade. E que Deus abençoe aqueles que não puderam vir. Alguns avisaram que não puderam estar, por perda e também por enfermidade. Então nós precisamos orar por essas queridos, esses filhos amados. Amém? Nós estamos numa época bastante interessante das escrituras. Nós estamos no período do livro de Esther. Eu quero falar algo para você hoje sobre algumas situações que ocorreram ali. Então eu quero incentivar você essa semana, leia o livro de Esther, ou ouça, né? Existe um livro em áudio, ouça. Eu vou mandar depois para você. Ouça o livro de Esther, ou leia o livro de Esther, porque essa semana é importante você saber o que está acontecendo no mundo espiritual. E toda vez que algo acontece, olha para mim, algo acontece, Deus tem na sua infinita sabedoria o poder, e há repetições, ciclos que se repetem. Então essa época é uma época de grande vitória. Então é uma época em que o Senhor está dizendo: eu estou preparando vitórias para liberar sobre a tua vida. E eu quero falar algo bastante interessante sobre coroa. Até tem uma coroa ali enfeitando a mesa. Coroa, que no hebraico diz assim, keter, coroa. Como Esther foi levantada como uma rainha, então nós vamos falar sobre coroa.
Você sabia que existe uma coroa preparada para você? Aleluia. O próprio Senhor diz nas Escrituras, no livro de Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E essa coroa é uma coroa preciosa. Então todos nós temos uma coroa. E a palavra de Deus diz que Esther foi levantada rainha. Mas antes dela tinha uma outra rainha. Uma rainha chamada Vasti. E essa rainha perdeu a coroa. Ela perdeu a coroa, porque ela não obedeceu uma ordem do rei chamado Xerxes. E essa mulher perdeu essa coroa, e ela perdeu essa posição de rainha. E aí então Deus permite que Esther seja levantada como rainha no lugar dessa mulher. Então eu quero falar algo bastante significativo para nós essa noite. O Rei dos Reis tem para nós uma coroa. O Rei dos Reis tem para nós uma coroa. A coroa da salvação, a coroa da justiça, a coroa para a vida eterna. Mas nós precisamos tomar muito cuidado para não perdermos a coroa. Então existe ali no livro de Esther algo que fala sobre a transferência da coroa. Uma mulher perde uma coroa porque não obedeceu o seu rei. E outra mulher ganha coroa porque obedeceu o seu rei. Aleluia. Então nós precisamos tomar muito cuidado no mundo espiritual. Deus tem para nós uma coroa, mas nós não podemos perder esta coroa pela desobediência ao Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. Nós precisamos estar atentos, porque existe um tempo. Esse tempo é o tempo de transferência, de posicionamento, transferência de autoridade, transferência de coroa, transferência de riqueza, de bênçãos, de vitórias, de conquista. É um tempo que Deus preparou e que Deus determinou para o seu povo. E quando nós observamos o tempo de Deus, o tempo do Senhor é diferente do nosso. O nosso, fala-se no grego, é o tempo kairos, é um tempo finito, um tempo que começa e ele termina. Mas o tempo de Deus, ele é diferente. Aleluia. Esse tempo nosso é que chama Cronos no grego, mas o tempo de Deus é Kairos. Só troquei aqui a palavra. Kairos é um tempo infinito. Você não consegue dar começo e fim para a eternidade, por exemplo. Você dá começo e fim aqui na terra. Você nasce, cresce, você envelhece, com a graça de Deus, mas depois você morre. O teu tempo na terra é infinito, tem começo e fim. Mas o tempo de Deus, ele é infinito, ele é eterno, e ele sempre vai mover-se pelos ciclos de vida que ele mesmo criou, que ele mesmo determinou. Então esse é o tempo que Deus está dizendo para você. É tempo de você ser coroado. É o tempo de você receber uma posição espiritual. É tempo de você ser colocado em algo que Deus preparou, que Deus determinou para você. Então o Senhor está tirando o tempo de vergonha e colocando o tempo de honra. Deus está tirando o tempo de doença e colocando o tempo de cura. Deus está tirando o tempo de miséria e colocando o tempo de abastança. Deus está trazendo esse tempo, esse tipo de coroa que determina. Esse termo Keter, nas Escrituras nós encontramos só no livro de Esther. Mas existe outro termo para coroa, que nós vamos observar
nesse momento daquilo que Deus tem para nós essa noite? Veja lá. Existe um termo para coroa que é Nézer, que significa dedicação, coroa de consagração. Essa coroa, ela tem como objetivo de separar a pessoa comum para uma função específica. Então Deus está dizendo: eu estou colocando uma coroa que mostra que você é consagrado a mim, que você é dedicado a mim, que você é separado para mim. Os sacerdotes também eles tinham um turbante na cabeça, o sumo sacerdote, e aqui, bem aqui assim, existia tipo de uma coroa, para nós seria nesse termo, escrito assim: santidade ao Senhor. Então é isso que Deus quer colocar sobre a nossa cabeça também esta noite. Uma coroa que diz assim: quando o inimigo da minha e da tua alma olhar, eu não estou vendo a coroa, você não está vendo a coroa, mas existe um mundo espiritual que vê a coroa que Deus coloca sobre aqueles que creem nele. E essa coroa é uma coroa que diz assim: santidade ao Senhor, consagrado ao Senhor, separado para o Senhor. E quando nós somos separados para Deus, o inimigo da minha e da tua alma não consegue vir roubar a nossa alma, destruir a nossa vida eternamente. Pelo contrário, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem separa a nossa vida. No livro de Esther, no capítulo 1, fala o momento em que a rainha Vaste perde a coroa por desobediência. Depois do livro de Neemias, você acha Esther, no capítulo 1. Versículo 9: além disso, a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres na casa real que pertencia ao rei Assuero. No 7º dia, estando já o coração do rei alegre com o vinho, ele ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Abictá e Abagate, cada nome bonito, né? Zetã e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei, para trazerem a rainha Vaste diante do rei com a coroa real, para mostrar aos povos, aos príncipes e a sua beleza, porque ela era formosa de se olhar. O rei estava festejando as suas guerras, e essa festa durou 6 meses. 120 províncias ele tinha o domínio. Ele era o rei que mandava no mundo daquela época. E ele já tinha, né? Que nem dizia o meu avô, tomado uma cajibrina. E ali estava muito, manda trazer a rainha. Poxa, mas ela se recusou só por causa disso? Diz a tradição judaica que o objetivo é que a rainha viesse só com a coroa. Só de coroa na cabeça. Só com a coroa. Para mostrar toda a formosura dela. Viesse nua. E ela se recusa. Mas parece uma lógica, né? Imagina, vou nada, né? Só que a ordem do rei que fosse desobedecida, a pessoa perdia a vida, não importasse quem fosse. E foi assim que o rei disse: ela não vai ser mais rainha, porque
Porque daí os conselheiros dele falaram assim: olha, se a rainha desobedece o rei, todas as esposas vão querer desobedecer. Então ela foi destituída. Segundo a tradição judaica, ela foi morta. As escrituras não dizem isso, mas ela foi morta. Mas também, segundo a tradição judaica, essa rainha era terrível. Ela mandava matar crianças. Ela era terrível. E Esther era judia, mas ninguém sabia que ela era judia, porque eles estavam na Pérsia, haviam sido levados na época da Babilônia. Só para você entender o que está acontecendo aqui, por que perde coroa, ganha coroa. Na época que o povo de Israel foi levado para a Babilônia, passou-se um tempo ali. O rei Xerxes dominou a Babilônia junto com os outros ali, e a Pérsia dominou. A Pérsia hoje é o Irã. A Babilônia era onde é hoje o Iraque, para a gente se situar. E aí a Pérsia dominou o mundo da época, dominou tudo. E aí alguns judeus, 50 mil judeus, voltaram para Jerusalém, porque eles foram libertos lá, pelo rei Dario, na época do rei Dario. E mais, alguns judeus não vieram, não foram embora para Jerusalém, não voltaram para Israel, ficaram ali. E ficaram, alguns foram para a Pérsia. Aí está esse contexto aqui. Alguns judeus na Pérsia. Mordecai era primo de Esther, adotou Esther como sua filha, e está nesse momento. Então esse é o momento que se perde a coroa. Esse é o momento em que é trazido para o rei virgens, moças virgens, e Esther é escolhida. Estou resumindo, leia o livro, é importante. Quinta-feira nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Chegamos nesse tempo. Esther já era uma moça que espiritualmente já tinha uma coroa. A coroa de quem é consagrado para Deus. Então agora ela recebe uma coroa física de uma rainha. Deus está preparando algo para você. Você já tem uma coroa. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, Ele já te deu uma coroa de separado para Deus, de consagrado para Deus. Mas há algo para esse tempo que Deus quer colocar uma coroa física. Em que sentido? Em que Ele vai te levantar à vista de todos, para que o nome dEle seja glorificado em tua vida. Então o Senhor está movendo algo espiritual, te dando uma coroa. Aleluia. Existe um outro termo de coroa que é atará, que significa coroa, grinalda. É usada para designar honra e autoridade. Todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus são chamados de a igreja. A igreja de Cristo. E igreja de Cristo não é uma denominação. São pessoas que creem em Jesus. Aqui tem algumas pessoas que creem em Jesus. Lá na outra igreja tem algumas pessoas que creem em Jesus. Lá na outra lá tem algumas pessoas que creem em Jesus. Todas formam a igreja de Cristo. E essa igreja também é chamada de a noiva. A noiva tem coroa. A noiva tem grinalda. A noiva tem honra. Porque no dia do casamento todo mundo está na expectativa de ver a noiva. É a noiva, vai ver a noiva, né? Olha a noiva, viva a noiva, não é assim? Olha a noiva linda, arrumada, maravilhosa, maquiada, cheia de coisas lindas. E até você que é homem também é chamado espiritualmente de a noiva, porque somos um corpo, chamado corpo de Cristo. Aleluia. Então nós também recebemos essa coroa de quem recebe honra e autoridade do seu noivo, que é Jesus. Jesus também é chamado de noivo. É algo simbólico.
é uma referência para nós entendermos que tipo de união Deus quer com aqueles que creem nele, como se fosse um casamento. Por isso que fala sobre o casamento das bodas do Cordeiro. É as bodas do Cordeiro. Bodas é o casamento. Cordeiro é Jesus. E aqueles que creem em Jesus, nós vamos encontrar com Jesus lá nos ares, e haverá as bodas, haverá essa união, esse casamento. E para isso tem que ter a coroa de quem recebeu a honra da salvação, recebeu a autoridade do seu noivo, representa o seu noivo nessa terra. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio. Então você tem essa coroa. Aleluia. Isso não é lindo? Então nós precisamos observar que Deus está preparando a transferência de uma coroa. Eu vou receber um outro tipo de coroa por esses dias. Eu vou receber algo extraordinário do Senhor para esse tempo. De honra, de autoridade de quem representa o seu noivo, o Cordeiro de Deus, Jesus. Essa coroa que traz para mim a graça de Deus, a manifestação de Deus, e traz para mim essa unção, esse poder que só Jesus pode nos dar. Eu preciso entender que é um tempo de autorização do Senhor. É o tempo de exercer autoridade naquilo que o Senhor tem para nós. E se eu me submeto ao rei, eu recebo a coroa. Se eu não me submeto ao rei, eu perco a coroa. Então eu preciso cuidar muito bem da coroa que o papai me dá, não é verdade? Então essa transferência de poder, transferência de autoridade, transferência de estar sendo exposto no bom sentido para honrar o nome do Senhor. Então é importante caminhar em obediência na autoridade do Senhor. Além de Esther, o seu pai adotivo também recebe a mesma coroa de honra. Abra comigo em Esther, capítulo 6, versículo 8. E aqui também fala sobre transferência. O inimigo se levanta contra ele, chamado Ramã. Vou falar um pouquinho mais na quinta-feira sobre ele. Como nós vencemos esse tipo de levante, esse tipo de inimigo. E ele era o primeiro-ministro, ou o vice-rei daquele lugar, da Pérsia. E a palavra de Deus diz que houve toda uma trama, houve decretos. Vou falar mais quinta-feira, um pouco mais claro sobre isso. Mas o Senhor deu vitória para Mordecai e para Esther. E aquilo que era de Ramã foi transferido para Mordecai. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Achou? Já colocou aqui? Versículo 8. Que sejam trazidas as vestimentas reais que o rei usa para vesti-lo, e o cavalo com que montava, e a coroa real que é posta sobre a sua cabeça. Aqui o inimigo teve que honrar Mordecai, que foi perseguido. E tudo que era, a palavra de Deus diz que tudo o que era de Ramã foi dado à rainha Esther, e a rainha Esther deu ao seu pai adotivo Mordecai. E ele recebeu a coroa, e ele se torna então vice-rei de uma nação. O Senhor está preparando algo extraordinário para esse tempo. Aleluia. O Senhor está liberando algo que você menos imagina, porque Ele te escolheu para esse tempo. Então prepare-se
De repente chegar alguma coisa na tua mão, você fala, não é, só receba. Se prepare quando chegar algo que Deus está tirando de uma situação ou de alguém, entregando para você. Deus está mudando. Então esse é o tempo de transferir honra, autoridade, poder, riqueza. E quando eu falo riqueza, irmão, não é só muito dinheiro. Se Deus quiser te dar, recebe. Você recebe, não recebe? Se você não recebe, eu pego tudo para mim. Porque ninguém falando glória a Deus, feliz. Ninguém se manifestou muito e tal. Bate, ó, a palavra ela bate em você e volta. Se você não pega, ela volta tudo para mim, hein? Eu agarro tudo, hein? Pego para mim. Não é só riqueza, irmãos. Ter saúde é ter riqueza, concorda? Ter família abençoada é ter riqueza. Isso entra a palavra prosperidade. Tem gente que acha que prosperidade é só, ó, muito dinheiro. Não. Ser próspero é ser feliz, ter a família abençoada. Agora, se Deus quer te dar uma abundância financeira, você toma posse. Amém. Já peguei, filho. Perdeu a vez. Já entrei no seu lugar na fila. É esse tempo que Deus está dizendo, sabe aquilo que a tua família perdeu e que hoje você não desfruta? Deus está dizendo, eu estou trazendo, vamos ver quem vai estar prestando atenção. Eu estou trazendo e eu estou te devolvendo. Estou trazendo e estou te devolvendo. Estou trazendo e estou te devolvendo. Estou cancelando maldições geracionais. Estou cancelando coroas malignas, porque existe coroa maligna também. A coroa da miséria. O inimigo fala, fica aí com essa coroa aí na sua cabeça. Miséria, miserável, doente, amaldiçoado. Deus está dizendo, estou tirando. E eu estou quebrando essas maldições geracionais, essas maldições genéticas. Estou estabelecendo algo, eu estou trazendo para você. Estou coroando você com a bênção, com a alegria, com a vitória, com a bênção que eu tenho preparado, com saúde, com paz, com restauração familiar, com mudança financeira. Eu estou trazendo esse tipo de coroa. O que você vai fazer com a tua coroa? Exatamente isso que eu estou. Olha, se você tem a bênção do Senhor, Jesus é a tua própria coroa. Jesus em tua vida é a tua própria coroa. É a coroa de glória, que é a presença de Deus em tua vida. E é maior do que tudo. E o que o próprio Jesus disse? Cuide, para que ninguém roube a tua coroa. Eu posso, olha para mim, eu posso assim, no descuido, perder minha coroa, então eu não posso ficar assim no mundo espiritual. Eu não posso ficar dormindo, eu não posso ficar desatenta. Eu tenho que estar atento o tempo todo, porque o inimigo está, mas ele não rouba assim só porque ele quer roubar. Ele rouba se eu não prestar atenção e não honrar o rei, não obedecer ao rei. Não foi o que aconteceu com a rainha lá? Tá certo? Daquilo que ele pediu? Pelo amor. Só que naquela época era assim. Não obedeceu, morria.
não obedecia, morria. Só que hoje, para nós, no nosso tempo, o que podemos aprender? Que o Rei é Jesus, que Ele nos chama para um tempo de mudança, e que Ele tem para mim uma coroa, e essa coroa eu tenho que guardar, cuidar, para que o inimigo não roube, para que ninguém roube, porque às vezes nós achamos que é só o diabo que vem roubar, mas às vezes são pessoas que nós não vigiamos e deixamos essa pessoa roubar. Por isso, escuta uma coisa que eu vou falar bem sério para você: não deixa todo mundo pôr a mão na tua cabeça. Até na minha eu falo, não põe a mão na minha cabeça, não põe a mão na minha cabeça, não deixa todo mundo. Não, aqui mesmo eu sei quem pode pôr a mão na tua cabeça, porque às vezes alguém põe a mão na tua cabeça e você perde a coroa, porque você não sabe como é que está a vida daquela pessoa espiritualmente. Não deixa qualquer pessoa, ou qualquer um, ou todo mundo pôr a mão na sua cabeça, porque na tua cabeça é onde está a coroa da salvação. Aleluia! Na minha cabeça mesmo eu não gosto que põe a mão, porque eu sei a unção que eu recebi, e às vezes a pessoa não está bem, e às vezes até brincando, põe assim a mão na minha cabeça, e eu fico meio assim. Não põe, isso é sério, porque aqui tem uma unção. Põe a mão na sua cabecinha linda que Jesus te deu, põe a mão na sua cabeça, aí tem uma unção de Deus na sua cabeça. E às vezes a mão que não está abençoada, mesmo com boa intenção, então às vezes perdemos a nossa coroa, porque não vigiamos aquilo que está aqui. E o inimigo da minha e da tua alma quer roubar a coroa. Só que eu preciso também tomar cuidado com o meu comportamento, porque às vezes, irmãos, a gente tem mania de querer jogar pedra do outro, criticar o outro, falar mal do outro, reclamar do outro, murmurar e fazer tanta coisa. Mas lembra que quando a gente abaixa para pegar a pedra, e depois para conseguir pôr de volta aqui, ó, irmãos, para conservar a coroa na cabeça, ó, uma vida com Deus, uma vida de oração, de jejum, de estudo da palavra, de busca, para manter. Mas para perder é fácil, é muito fácil perder a coroa que o Senhor nos dá. Existe dois tipos de níveis de coroa, no sentido Keter no hebraico, coroa, Keter. Aquela que é imediata, o Senhor vem e coloca, imediata. Entreguei minha vida a Jesus, vem já a coroa da salvação. Não estou vendo nada, ela está aqui. Você não está vendo, mas ela está aí. E a outra é futura, é aquela que vamos receber na eternidade. Glória a Deus! Isso é muito importante. Agora, quero falar de uma outra coroa. Essa ninguém quer usar, mas teve uma pessoa que usou. Abra comigo Mateus 27, 29. Mateus 27, 29. Diz assim a palavra do nosso Senhor:
E eles trançaram uma coroa de espinhos. Eles quem? Os romanos. E colocaram sobre a sua cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Essa coroa de espinho no hebraico é chamada assim, ó, Keter Kotzim. Coroa de espinhos. Você quer usar essa coroa? Não? Desculpa. Você quer usar essa coroa? Mas o teu Salvador usou esta coroa para que você pudesse usar a coroa de salvação. Segundo os estudiosos, espinhos mais ou menos desse tamanho entraram na carne da cabeça. E olha que nós não temos tanta carne, né? Na cabeça, é só mais a pele, não tem músculo, não tem muita coisa. Pelo menos 90 espinhos. Quando eu estive em Israel, a gente viu a planta, que é chamada de espinheiro. É enorme os espinhos. Nós temos aqui no Brasil, aqui, eu não sei como que chama, é a espinheira santa. É, né? Aquele que geralmente a pessoa põe perto do muro, dá uma florzinha meio vermelha. Não é aquilo lá, não. É parecido, mas não é aquilo. Muito parecido, mas os espinhos são bem grandes assim. Até no comércio, lá em Jerusalém, tem, principalmente o que é chamado Via Dolorosa, onde dizem que Jesus passou, tem coroas assim trançadas para vender, de espinho. É bem interessante, tirei até foto, né? Então, imagina Jesus sendo zombado pelos romanos, e eles colocaram a essa coroa de espinhos. Salve, Rei dos Judeus! Zombaram dele. Então essa coroa, ela tem um significado muito importante. A palavra de Deus conta que quando Adão e Eva pecaram, a terra foi amaldiçoada, e por causa deles, do pecado deles, então veio os espinhos, as pragas na terra. E essas pragas Jesus tomou sobre si e colocou na coroa, nessa coroa. Ali ele estava resgatando a maldição da terra pelo pecado do homem. Ele estava tirando aquilo. Abra comigo Isaías 55, 13. Isaías 55, 13. Olha que interessante. No lugar do espinheiro brotará o pinheiro, e no lugar da sarça brotará a murta. Isso será para o Senhor por memorial e por um eterno sinal que nunca deixará de existir. Quando Jesus vier reinar na terra, porque existe um milênio, depois do arrebatamento, depois da tribulação, Jesus descerá com aqueles que foram salvos do arrebatamento. E ele vai reinar na terra. Novos céus e nova terra. A terra será exatamente como era no Éden. Então não haverá mais pragas que nós vemos hoje. Não haverá mais esse tipo de espinheiro, como está falando aqui. Haverá
exatamente a restauração de todas as coisas. Então Jesus, ele foi coroado com coroas de espinhos para resgatar a maldição da terra pelo pecado do homem. Ele fez exatamente isso por nós. E Jesus também tem algo aqui bastante significativo que eu quero falar. Kéter também está relacionado a crânio. Crânio. E o crânio é a coroa do corpo. Cristo é a coroa, ele é a cabeça, não é? Então a igreja, Cristo é a nossa coroa. E o crânio é a coroa do corpo. Isso tem algo bastante interessante. E ela tem relação com isso. E também a palavra Kéter vai ligando dois pontos. Ela, que está relacionada ao crânio, ela tem uma raiz, que é raiz da palavra, igual no português tem a raiz, a origem da palavra. E a palavra Kéter, ela está relacionada com uma palavra que aponta para o Gólgota. O Gólgota é o lugar da caveira. E é onde Jesus foi crucificado. Então Jesus foi crucificado num lugar chamado Caveira. Eu estive lá em Israel e parece mesmo, é uma montanha de pedra. É uma montanha de pedra, certinho, dá para ver assim, né, cavernas que parecem os olhos, uma caverna que parece o nariz, parece uma caveira mesmo. Parece uma caveira. Nós não podemos chegar lá, porque lá pertence a um grupo religioso que habita em Israel, que não aceita cristãos lá, muito menos judeus. Não vou ficar falando aqui, mas você já entendeu. É o que se levantou lá contra a guerra, da guerreira contra Israel. Eles são todos. E lá, eles, embaixo, é uma garagem de ônibus. Ou seja, eles fazem no lugar como se não fosse. Mas do jardim do túmulo, dá pra gente ver claramente. E parece uma caveira. Por que Jesus então foi crucificado? Por que a cruz dele cravou essa caveira? Jesus é a coroa da humanidade. Aleluia! E a palavra de Deus diz que Deus, o Pai, falou para Adão e Eva e falou para a serpente, que é Satanás: você, vem aí o descendente, falou para a mulher, vem aí o teu descendente. E este apontou para a serpente Satanás. Este, você lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. E quando Jesus foi crucificado, ele recebeu pregos no seu pé e transpassou o calcanhar. Mas ele foi cravado na cabeça. Aleluia! Na caveira. Aleluia! Isso é a maior honra, a maior coroa de salvação. Jesus crucificado. Mas ele ficou morto lá? Glória a Deus, não. Ele ressuscitou no terceiro dia. Aleluia! Então por isso ele diz para mim e para você: nesse tempo um ciclo que se repete anualmente, que é o tempo chamado Purim, que é um tempo de mudança de sorte. Não é sorte que a gente tem sorte ou azar, é um outro tipo de sorte que você possa imaginar. É um tempo de mudança, de ciclo
de mudança de cativeiro, de mudança de estação na tua vida. Por quê? Porque Jesus cravou na cabeça da serpente o seu sacrifício para que você tivesse a coroa da salvação. Glória a Deus. Então você quer uma coroa de espinhos ou você quer uma coroa de glória? Ah, será? De espinho ou de glória? Ah, sei não, hein? Hebreus capítulo 2, versículo 9. Depois que Jesus recebeu a coroa de espinhos, aí ele foi morto, ele ressuscitou, ele ficou 40 dias na face da terra, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, que o apóstolo João diz lá no finalzinho do livro de João: olha, se a gente fosse anotar, falei com as minhas palavras, tudo que Jesus fez, não caberia livro na terra. E ele subiu ao céu, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, é o único mediador, o único intercessor entre os homens e Deus. Mas ele voltará, mas lá ele já recebeu uma outra coroa. Hebreus 2, 9 diz assim: porém vemos Jesus que foi feito um pouco menor que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que pela graça de Deus pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Porque era você que devia estar lá morto na cruz, mas ele disse: não, deixa que eu vou lá. Então primeiro ele recebeu uma coroa de espinhos para destruir a maldição da terra, e então ele recebe a coroa de glória como salvador de cada ser. Isso não é lindo? Você não acha isso lindo? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Timóteo 4, 8. A palavra Keter também está relacionado aos mandamentos de Deus. Então, quando eu cumpro os mandamentos de Deus, eu recebo a graça de Deus. Antes de Hebreus, só puxa um pouquinho, você vai contra Timóteo, 2 Timóteo 4, 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua aparição. O que é isso, aparição? Que ele veio. Lembra que Jesus veio? Através de Maria, uma mulher santa, escolhida por Deus, que teve concebida pelo Espírito Santo. Você ama a aparição de Jesus, que Jesus veio na terra? É isso que está dizendo. Então você vai receber a coroa da justiça, que ela está preparada para aqueles que o amam, aqueles que amam a sua vinda e esperam a sua segunda vinda. Você está preparado para esse tempo? Aleluia. E a justiça, ela está relacionada a algo muito interessante. Ela está ligada, presta bem atenção. Parece diferente, né? Mas escute essa palavra. A palavra justiça quer dizer tice da carne hebraica. Ato de justiça, quando você faz um ato de justiça. Então a coroa de justiça é quando você fez atos de justiça na terra. E atos de justiça é você se preocupar com o outro, com a necessidade do outro, com a necessidade da igreja, mas com a necessidade do outro. Então quando você se preocupa, mas não é só, me preocupa e não faz nada. Você se preocupa e age
tem ações para fazer justiça àqueles que estão precisando, para fazer justiça à obra do Senhor. Isso está relacionado à sua obediência financeira diante de Deus. As suas contribuições para a casa de Deus e ajuda para os necessitados, para aqueles que no momento estão precisando da nossa colaboração. Então, quando você traz um alimento, isso é ato de justiça. Quando você traz os dízimos, isso é ato de justiça. Quando você traz ofertas, isso é ato de justiça. Quando você vai visitar alguém e ajuda na necessidade daquela pessoa, isso é ato de justiça. Quando você leva algo, cuida de alguém que está doente, que está precisando, isso é um ato de justiça. E isso tem uma coroa para isso também. Aleluia. E isso chama tzedakah, atos de justiça. Quer ver uma mulher que fazia atos de justiça e morreu, mas Pedro foi lá e ressuscitou a mulher? Dorcas. As viúvas estavam lá chorando, falando: olha, ela morreu, ela que fez esse vestido para mim, ela fazia vestido para as pessoas, a roupa, ela ajudava, e ela morreu. Aí Pedro foi lá, ressuscitou a mulher em nome de Jesus e devolveu a mulher para as pessoas, e ela continuou fazendo atos de justiça. Atos de justiça! Isso não é forte? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: e aí? Muitos atos de justiça vamos fazer? Vamos? Isso é muito bom. Em toda oferta de justiça, nós estamos falando assim: volta, Jesus, volta. Sabia disso? Aproxima a vida do Messias. Meu Deus, isso é muito forte. E para terminar, Apocalipse 3:11. Vou pedir para o meu filho pôr aqui, para você ler junto comigo. Não, aqui ó, no telão. Nós vamos ler aqui no telão, juntos. Para terminar esse momento. Ó, vamos lá, 1, 2, 3 e todo mundo vamos ler? 1, 2, 3 e... Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a glória a Deus. Agora, olha a pessoa do teu lado e fala assim: não terminou. Vou falar uma coisa, mas você não vai ficar triste. A coroa não vai ficar na tua cabeça na eternidade. Porque quando você chegar lá, você vai entregar a tua coroa para o teu Senhor. Verdade, Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você vai entregar a tua coroa. Vamos. Porque a palavra de Deus diz que os 24 anciãos que estão lá, sentados lá, eles... Porque tudo tem que ser para a honra, para a glória do Senhor. Até aquilo que Ele te deu, você vai entregar como honra para Ele. Senhor, cheguei aqui. Cheguei diante do Teu trono. O Senhor me fez vencer. Então agora, mais uma vez, eu te honro. Entrego a minha coroa. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti.
Consagramos. Coramos. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Deus é bom demais. Podem vir ficar com seus pais ou responsáveis, sentar junto com os pais e responsáveis, tá bom? Para todos nós participarmos da Santa Ceia. Amém? Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha cor. Pode se sentar as crianças com os pais e responsáveis. Amém? Olha para mim, amados. A Santa Ceia do Senhor é um momento extremamente importante. Jesus disse: faça isso em memória de mim. O apóstolo Paulo fala muito claro também: faça isso até que Jesus venha. Então é algo que nós fazemos. A pastora Adélia já falou no começo, é um ensaio. As festas bíblicas são ensaios, e a Santa Ceia é um ensaio do que vai acontecer na eternidade, do banquete que teremos lá. E quando Jesus diz isso, é para lembrarmos do que Ele fez. Ele morreu por cada pessoa na face da terra. Ele não morreu por um grupo de pessoas, para uma nação, mas para todo ser humano. Então, a importância da Santa Ceia, ela traz algo extraordinário para nós. O pão, que representa o corpo de Cristo, o suco da vide, que é o suco de uva, representa o sangue de Jesus. E Ele deixou bem claro: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo.
Mas não é algo literal, que eu vou lá comer a carne, beber o sangue dele. Ele está falando de algo simbólico. Ele está falando de ter uma vida com Ele. Aleluia. É isso que significa. De ter uma vida com Ele, de ser discípulo dele. Glória a Deus. De andar com Ele, de acordo com os mandamentos dele, com a verdade dele. Não de maneira religiosa, mas ser filho de Deus, filha de Deus, porque crê e vive aquilo que Jesus fez. Então, quando eu participo da mesa do Senhor, comendo pão, bebendo suco, entendendo que representa, porque aqui não há a manifestação da transubstanciação. Isso não é bíblico. O que é transubstanciação em palavra? Quer dizer que realmente o pão vira carne e o suco vira sangue. Não, isso não é bíblico, não está nas Escrituras. Mas é uma representação, é algo simbólico. Como o casamento com Cristo nos ares, simbologia, é algo simbólico. Nós estamos entendendo que isso é um mandamento. O mandamento é uma ordem. É ordem. E aquilo que é ordem precisa ser obedecido. Lembra da rainha Vasti? Ela não obedeceu uma ordem do rei e perdeu a coroa. Mas nós, quando obedecemos uma ordem do nosso rei, nós recebemos a coroa da vida eterna. Aleluia. Então eu estou dizendo aqui, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o primeiro ponto. Eu estou dizendo aqui, quando eu participo da ceia, eu continuo crendo que Jesus é o Filho de Deus. Eu estou dizendo, eu tenho uma aliança com Jesus. Aleluia. Que Ele é o Salvador da minha alma, o único e suficiente Salvador. Não preciso de mais nenhum Salvador. Ele é único, Ele é suficiente, não tem outro. Eu estou dizendo aqui, Senhor, eu mantenho a minha aliança, renovo a minha aliança contigo. Continuo crendo, continuo confiando, renova a minha aliança, renova a minha fé para contigo. E sabe o que tem na mesa? Além da presença de Jesus, eu não estou vendo Jesus aqui. Você está vendo? Alguém está vendo? Eu não estou vendo, mas eu creio na presença dele, porque eu estou obedecendo o que ele me disse para fazer. Então, não é só o pão que você vai comer, não é só o suco que você vai beber. Por isso que Paulo diz assim, que a gente tem que se reunir, vamos falar com o nosso português bem simples, reunir, esperar uns pelos outros, não sair lá desesperado, e se examinar, ver como é que está a minha vida, ver como é que está o meu coração, porque eu não posso simplesmente comer o pão e beber o cálice de qualquer jeito, é algo muito sério. Até as crianças que aqui estão autorizadas a receber o pão e o cálice, para que eles aprendam o que Jesus fez por eles também, porque criança também precisa de salvação. Por isso que as crianças não ficam isoladas no momento da ceia, porque elas têm que entender que elas são bem-vindas. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Quem é que não pode cear? Aquele que não quer abandonar o seu pecado. Esse é o conselho, eu não sei. Mas se você quer a salvação, se você quer manter a tua salvação, você quer ter tua vida com Jesus, todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Todos. Todos. Eu não encontrei nas Escrituras nenhum impedimento, por exemplo, para quem ainda não batizou nas águas. Não há impedimento de você tomar a ceia. Só que eu pergunto para você, se você crê em Jesus, por que ainda não batizou nas águas? Qual é o teu impedimento? Então, examine. Porque quando a gente faz de qualquer jeito a ceia, Paulo disse o quê? Por isso há entre vós muitos fracos e doentes. Quando a gente faz de qualquer jeito, isso enfraquece em vez de fortalecer. E isso traz enfermidade. Porque o que Jesus fez na cruz foi para nos salvar.
salvar a nossa alma, mas também na cruz houve salvação, trazendo cura, libertação e tudo que nós precisamos na face da terra. Aqui está o pão, representa o corpo do Deus Salvador. Aqui está o cálice, com suco da vide, suco de uva. Vide é videira, da videira. Representa o sangue do teu Salvador. Entregue hoje a tua vida a Jesus. Vamos fazer a oração entregando a nossa vida a Jesus? Põe a mão no teu coração. Diga: Senhor Jesus, eu creio. Até as crianças, os adolescentes, pode orar. Que tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Amém. Amém? Glória ao Senhor. Jesus pegou o pão e disse: este é o meu corpo. Ele agradeceu o Pai, que é partido por vós. Diga: foi partido por mim. Diga: o corpo de Jesus foi partido por mim. E ele disse: tomai e comei. Também ele pegou um cálice de suco da vide e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para a remissão de muitos. Diga: o sangue de Jesus foi derramado por mim. Diga: o sangue de Jesus foi derramado por mim. Deus está estabelecendo algo, e que receba esta noite a coroa da salvação, não só de honra, de glória, de graça, de bênção na terra, mas principalmente guarde a tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa da salvação é a melhor de todas. Essa nós temos que manter todos os dias da nossa vida. Amém? Você vai receber o pão, você vai pegar, espere que todos nós vamos cear juntos, e depois você vai receber o cálice, tá bom? Soberano
Pega o pãozinho na tua mão. Esse pão representa o corpo do Senhor Jesus, o teu Salvador, que morreu a tua morte para que você vivesse a vida dele. Vamos agradecer. Graças eu te dou, Pai. Parta o pão como Jesus fez. Obrigada, Senhor. Receba. Glória, glória, aleluia. Rabacheribianda labacha. Ouro e alabacheribiandra shebicanta. Receba o poder de salvação, de cura, de libertação, de vida eterna através do sacrifício de Jesus. Aleluia. Você vai receber o cálice. Espere uns pelos outros e nós vamos receber. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças eu te dou, Pai, que pagou sacrifícios de amor, que me comprou. Senhor, pelo
Esse cálice representa o sangue do Senhor Jesus, o teu Salvador. Quando Jesus derramou o sangue dele, a palavra de Deus diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não tem como ter salvação senão pelo sangue de Jesus. Agradeça ao Pai e receba. Depois os diáconos vão recolher os cálices. Pode ficar tranquilo, pode deixar na cadeira, não tem problema. Agora fecha os teus olhos. Faça a tua oração de gratidão a Deus. Agradeça. Agradeça ao Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que enviou o seu Filho para te salvar. Agradeça ao Senhor Jesus, porque Ele veio para te salvar. E agradeça. Agradeça, porque Ele enviou o nosso amado Espírito Santo. É um momento de gratidão. Agora não peça nada para Deus, só agradeça. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se entregou no meu lugar. O Senhor morreu a morte que eu deveria ter morrido por causa do pecado, mas o Senhor cravou na cruz todas as nossas dívidas. O Senhor foi obediente até a morte de cruz. O Senhor levou todo o mal, toda a maldição na cruz, porque a tua palavra diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o Senhor se fez maldito para que eu fosse livre, para que todos nós pudéssemos ser livres. Mas o Senhor foi coroado de honra e glória. E nós te coroamos de honra e glória. Nós te coroamos Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós te coroamos, Senhor. Colocamos em tua cabeça essa coroa de gratidão. Essa coroa, Senhor, de filhos e filhas que entregam a ti, Senhor, todo o agradecimento por tudo que o Senhor fez. Obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor levou na cruz tudo e nos deu tudo através da cruz. Levou todo o mal na cruz para nos dar tudo que precisamos por causa da cruz. E obrigado, Senhor, que o Senhor está vivo, Deus vivo. Obrigada, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glorifica o Senhor. Agradeça ao Senhor. Maravilhoso o Senhor. Aleluia. Vamos louvar, vamos agradecer. De receber a honra e a glória, a força e o poder. Ele é o Rei, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Único que é digno de receber o quê? Dê a Ele, entrega a Ele a honra e a glória, a força
Glorifique a Ele. Toda a coroa que você receber nos próximos dias, de bênção, de graça, de conquista, de vitória, de honra, de destaque, de transferência de algo que está vindo, glorifique. Senhor, é tudo que eu recebo é para Ti, é para glorificar o Senhor. E eu coroo o Senhor com aquilo que o Senhor me dá. Eu Te honro com aquilo que o Senhor faz para mim. Eu Te glorifico por tudo que o Senhor já realizou. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou me despedir de você que está assistindo, sabendo que Deus pode mover e prover em todas as situações. Lembre-se, há uma coroa. E toma cuidado dela. Cuida dela para ninguém roube, ninguém tome de ti. Compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe e chame.